Reflexões importantes sobre trajetória profissional, tomada de decisão e autoridade. O que muda quando uma mulher ocupa esse espaço? Quais desafios ainda existem? Como é construir uma carreira dentro de uma instituição historicamente masculina? Para essa conversa direta, nós recebemos agora a sargento Andressa, ao vivo conosco aqui pelas ondas da 94,7 e também live, ok, Raul? Okay. Raul já deu o play aqui, acessa lá em @rádio 94 Lavras para você acompanhar também esse nosso bate-papo especial com grandes mulheres que fazem a diferença, para que a gente possa se inspirar cada vez mais. E você também pode enviar aí as suas perguntas, dúvidas, curiosidades através do 359-9733-0094 e ainda concorrer a presentes no final do programa. Muito bom dia, sargento, bem-vindo à Rádio 94. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 94. É um prazer estar aqui hoje, estar representando a Polícia Militar nessa semana do Dia Internacional da Mulher. Para mim, assim, como profissional, é uma grande honra mesmo. Muito obrigada por tudo. É uma honra também recebê-la, que obrigado por ter aceitado o nosso convite, sargento. E conta para nós em que momento ali que a senhora decidiu que queria, né, vestir ali a farda. Assim, é até uma coisa assim, totalmente diferente na minha vida, porque eu tenho só um tio que é militar, ele trabalhou durante muitos anos na banda de música, né, aqui do 8º Batalhão. Então, assim, eu não tive uma referência paterna nem materna na instituição, era só meu tio. E a minha mãe sempre teve sonho de fazer o concurso, mas acabou perdendo por conta da idade. E aí, assim, eu vejo que assim, Deus coloca na nossa vida pessoas que vão nos influenciar e despertar em nós esse interesse dessa carreira, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Deus colocou pessoas na minha vida que me despertou esse interesse de estar entrando no concurso. E, assim, na época eu vi como uma oportunidade profissional. Eu estava estudando para vestibular, ainda estava um pouco indecisa do que eu queria fazer, não tinha condição de pagar uma faculdade particular e acabei assim, enxergando na polícia uma oportunidade. E hoje eu vejo que, assim, hoje eu tô com 18 anos de polícia, né? Então, assim, já tô com bastante tempo na instituição. E eu vejo que foi a melhor escolha que eu fiz naquela época. Eu entrei às cegas, não sabia como que era, nunca tinha tido contato com nada, nunca tinha sequer visto um armamento. E hoje eu vejo que, assim, no decorrer do tempo, quando eu fui vendo como que funciona a rotina da instituição, eu fui me apaixonando cada vez mais. Tenho muito orgulho de servir a instituição policial militar. Tenho orgulho em fazer parte da Polícia Militar, em vestir essa farda e tá aí todos os dias tentando da melhor maneira servir a população mineira. Acho que essa é a nossa principal missão mesmo da polícia, né? E não nasceu aí só de um desejo profissional, mas de um propósito, né? Sim, com certeza. Hoje eu vejo que, assim, eu tenho certeza que Deus tem propósitos na nossa vida, né? E Ele nos dá a missão para todos os dias estar fazendo alguma coisa de bom para outras pessoas. E hoje eu vejo que a Polícia Militar me deu esse poder de estar servindo, porque eu vejo que a nossa função é justamente isso, é servir as pessoas. E, assim, eu acho que essa era a minha missão e eu tento fazer da melhor maneira. Gosto muito, sou apaixonada. E eu sei que lá na frente, quando eu me aposentar, eu vou sentir muita falta. E a farda, antes de ser aí com uniforme, é um compromisso, né? Sim, é o que a polícia mesmo nos fala. A gente teve até uma série que está no YouTube da Polícia Militar que fala sobre a segunda pele. E realmente a farda, ela é isso para nós, é uma segunda pele. Nós vestimos ela todos os dias para trabalhar, saímos com aquele propósito de servir a população, de fazer o melhor para ajudar. Porque eu sempre falo isso, assim, esse ano eu tive a oportunidade de lecionar para o curso de formação de soldados. Foi uma experiência muito boa e eu sempre falei isso dentro de sala de aula. Nós saímos com esse propósito de servir, de ajudar. E nós somos acionados sempre para resolução de problemas. A Polícia Militar, ela não é acionada em bons momentos. Normalmente somos acionados para resolver e para estar ali ajudando a população em problemas que eles estão enfrentando. Então, assim, eu vejo isso como uma missão que Deus nos dá, e assim, Deus tem usado de mim e de outros 25 mil policiais militares, ou até mais, em Minas Gerais inteiro. Então, assim, nós estamos ali todos os dias realmente para servir a população. E a Polícia Militar que a senhora encontrou no início é a mesma de hoje? Assim, eu vejo que teve uma mudança, assim, brusca, né? Não brusca, assim, que eu vou dizer. Vamos pensar assim, quando eu entrei, nós éramos 10% do efetivo, né?
a mulher, ela estava ali, ela tinha direito a 10% das vagas em um concurso público para entrar na polícia. Hoje nós conquistamos a disputa igual, né? Então, assim, não existe mais uma separação de vagas de homem e mulher. É ampla concorrência, então, assim, se são 100 vagas, elas são disputadas em ampla concorrência, qualquer pessoa pode estar ali ocupando aquele cargo. Então, assim, eu vejo que hoje é diferente. Quando eu entrei na polícia 18 anos atrás, a gente via a policial militar muito frequente, às vezes no atendimento 190, no policiamento a pé. Hoje, sim, nós vemos que as mulheres na polícia, elas estão em diversos cargos. Em cargos de comando de batalhão, comando de região. Então, assim, estamos em todos os lugares que hoje a polícia militar prevê, em todos os portfólios. E eu vejo que isso é um avanço. Sim, a mulher na polícia tem um pouco mais de 43 anos, 44 anos, se não me engano. Então, assim, é uma evolução muito grande. Desde aquela primeira mulher que entrou na década de 80 até nós aqui hoje em 2026. E cada dia que passa estamos ocupando mais lugares, cargos de confiança, grandes cargos. E eu vejo que, sim, isso é uma evolução muito grande para nós, uma conquista muito grande. E a presença feminina, ela também impulsiona ali, com certeza, mudanças internas importantes, né, Sargento? Sim, com certeza, com certeza. E existe diferença ali na forma como uma mulher precisa se posicionar para ser reconhecida na corporação? Eu não vejo, assim, uma diferença por ser mulher. Eu acho que tudo é uma questão assim, o reconhecimento, ele vem da competência, da postura, do profissionalismo e desses resultados que nós, como profissionais, demonstramos, né? Então, assim, não é por ser mulher. Eu acho que, assim, qualquer profissional que demonstra competência, postura e bons resultados dentro do que ele exerce, ele vai receber o reconhecimento. Então, eu não vejo nem na Polícia Militar, nem em outra função, que só pelo fato de sermos mulheres, temos que ter um diferencial para esse reconhecimento. Eu acho que se a gente exercer um bom trabalho, com postura, com ética, vamos ter o reconhecimento da mesma forma. Essa competência, ela é percebida? Ela é percebida, com certeza. E a autoridade se constrói de que forma ali dentro da rotina militar, Sargento? Eu vejo que, assim, dentro da instituição, nós somos pautados pela disciplina e hierarquia. Então, assim, eu vejo que essa coerência entre o nosso discurso e a nossa prática, esse respeito às nossas normas, à hierarquia, à disciplina, isso é que faz a nossa autoridade ser construída diariamente. Então, assim, não é uma coisa que vem do dia para a noite. Nós vamos construindo como se fosse construir realmente tijolinho por tijolinho, para a gente conseguir alcançar essa autoridade. A liderança, ela, assim, essa autoridade, liderar, ela não depende de gênero, né? Ela vem da gente inspirar confiança e demonstrar segurança técnica em tudo aquilo que a gente faz. Isso vale dentro e fora da corporação, sim, com né? certeza. Em qualquer função que a mulher ou qualquer profissional vai exercer, eu acho que ele tem que ter isso em mente. Leila está conosco e pergunta: quais os principais desafios como mulher a senhora enfrentou aí na sua profissão? Acho que, assim, hoje o mais difícil para mim é conciliar a minha carreira com a minha vida pessoal, né? Hoje eu sou mãe, tenho a minha casa, a minha família, então, assim, esse é um grande desafio, porque a gente sabe que é uma profissão que eu posso sair de casa de manhã para trabalhar e eu posso não retornar. Então, assim, essa responsabilidade que eu carrego todos os dias de me preocupar com a minha família, de voltar realmente para casa, acho que é um desafio muito grande, mas que, graças a Deus, Deus tem me guardado, tem me dado força, me sustentado, tem me ajudado até o momento, e eu tô conseguindo exercer com maestria, assim, pelo menos eu acho. Amém, com certeza. E em algum momento a senhora sentiu aí que precisava provar aí mais do que os outros, Sargento? Como mulher, não. Eu acho que, assim, todos os profissionais, quando eles começam uma carreira, eles querem mostrar para que eles vieram, né? Então, assim, a gente tem aquela vontade de mostrar para o nosso superior, para o nosso chefe, que nós viemos com disposição para exercer cada vez melhor a nossa função. Então, eu acho que isso, assim, como só pelo fato de eu ser mulher, eu nunca precisei provar nada. Eu acho que, assim, a minha vontade de provar foi para realmente fazer o meu nome na instituição.
como um todo. Então, assim, eu acho que não é por eu ser mulher. Eu acho que, assim, eu simplesmente pela minha vontade profissional de crescer e de ocupar o meu espaço ali dentro da instituição. Mas o fato só, assim, de eu ser mulher, nunca enfrentei nenhum desafio, nem tive que provar mais por isso, só por eu ser mulher. E como que funciona ali a liderança feminina dentro de uma equipe operacional, Sargento? Como que funciona? É como eu disse, né? A liderança, ela não vem de um gênero, né? Ela vem daquela capacidade nossa de mostrar profissionalismo, né? Mostrar que a gente tem conhecimento naquilo que a gente está falando e, assim, inspirar confiança em quem a gente está comandando, né? Então, assim, a diferença que eu vejo é que nós, mulheres, temos esse olhar, assim, sensível a algumas situações. No meu caso, eu acho que, assim, as nossas experiências na vida pessoal, nós levamos elas também para a nossa vida profissional. Então, eu acho que a única diferença que eu vejo, assim, no meu dia a dia, é esse olhar mais maternal que eu tenho em algumas ocorrências, em algumas situações, esse olhar mais sensível que toda mulher tem na prática, né? Então, acho que a única diferença é essa questão, assim, agora o fato de eu estar ali à frente, eles não estão me vendo como uma mulher, eles estão me vendo pela minha graduação. Então, as pessoas que eu estou comandando no serviço operacional, elas estão me vendo como a sargento Andressa. Então, assim, independente de eu ser mulher, elas estão me vendo ali como um sargento que está à frente de uma ocorrência. E então, sim, eles vão estar... a minha liderança vai ser pautada nisso, não pelo fato de ser mulher. Eu só acho que a única diferença que nós trazemos para o dia a dia operacional é essa questão realmente, esse olhar mais sensível a algumas situações, esse olhar materno que às vezes nos dá a oportunidade de agir de forma diferente, que às vezes o homem não que o homem não tenha, mas é diferente no homem, no caso, né? Sim, no caso a liderança tem menos a ver com o gênero e sim com mais preparo emocional. Com certeza. E também ali a capacidade de decisão, né? Com certeza. Sargento? E agora nós vamos falar sobre a experiência aí, né, que a rua ensina e que nenhum curso consegue ensinar. É isso, com certeza. Assim, a gente sai do curso de formação com várias coisas na cabeça, querendo fazer a diferença. E assim, a rua, ela nos ensina a ter uma leitura de cenário, né? Assim, a gente toma decisões constantemente baseado na pressão, em situações que acontecem ali imprevisíveis, né? Cada ocorrência é única, nem toda ocorrência que você vai... Assim, a gente tem que ter realmente um preparo emocional. Então, assim, isso com o passar dos dias, com o dia a dia do serviço de rua, você vai criando, que é o que eu chamo de maturidade emocional e operacional. A gente vai aprendendo na prática a identificar situações no dia a dia que o curso ali sentado, aprendendo, só lendo, não te dá. Ele te dá uma base para o que você vai fazer ali na rua. Mas o dia a dia na rua é atendendo a ocorrência, sabendo absorver aquilo que acontece, o que de bom tem para tirar de cada ocorrência, o que de ruim, o que você fez certo, o que você fez errado, que vai te dar essa experiência e realmente essa maturidade operacional, que só os anos e o dia a dia na rua traz. A gestão de riscos ali. Sim, com certeza. Principalmente a humanidade, né? Como eu disse, que a gente aprende, a gente lê nos livros, os professores militares, eles explicam para nós uma situação, mas que só a prática real que vai te dar uma base. Então, assim, você chega ali com uma base e a rua ela vai te ensinar realmente a aperfeiçoar esse conhecimento técnico que você teve lá dentro da sala de aula. Então, você vai pegar conhecimento técnico, juntar com a prática, para realmente depois construir essa maturidade operacional e que isso só vai ter com o passar do tempo, com realmente a maturidade emocional. É o dia a dia, assim, a polícia, ela é uma escola de vida, né, para nós. A gente vê muita coisa difícil, eu vejo, assim, como eu disse no início, eu vejo que é uma missão que Deus dá para as pessoas, entendeu? Eu vejo que os policiais militares são pessoas realmente preparadas para estar ali. É uma missão que Deus escolhe, porque não é todo mundo que tem essa capacidade de suportar a pressão, de viver o que nós vivemos. Como eu disse, a gente é chamado normalmente para atender problemas. E ali nós somos o ponto que, sim, de calma, o ponto de segurança. E se o policial militar não tiver esse preparo emocional, não estiver pronto ali para agir com tranquilidade,
ele também, ao invés dele trazer tranquilidade e paz para aquela situação, ele vai trazer mais problemas. Então, assim, eu vejo que nós estamos ali como um ponto de equilíbrio. Estamos ali para realmente restabelecer a ordem num local que às vezes está o caos. E para isso precisa da teoria e a prática. E a prática junto, com certeza. Boa tarde, bom dia. Oi, Cleiton. Ele está dizendo parabéns pela conquista de ter se tornado policial militar. Hoje o batalhão sendo responsável de uma mulher, coronel Daisy também, né? Lhe dá motivação a mais? Com certeza. Ela é um exemplo para nós, né? É o que eu disse, ela tá ali no cargo maior da Polícia Militar, né? Como coronel, assim, assumindo aí uma região com mais de 40 cidades. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu tenho ela, a senhora Coronel Daisy, como um exemplo. Não só ela, assim, eu já tive a oportunidade de ser comandada por uma tenente em pelotão destacado. Na época, ela tinha a tenente Glenda, né? Como, às vezes, alguns ouvintes conhecem ela, assim, ela foi a primeira tenente a comandar um pelotão destacado aqui no 8º Batalhão. Então, assim, eu tenho vários exemplos, várias mulheres que são exemplos, né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar também com a Tenente Coronel Bianca, que hoje comanda o batalhão de Varginha. Então, assim, são mulheres exemplares que me trouxeram, assim, experiências da vida delas, da profissão delas para minha vida, e eu me espelho muito nelas. E, assim, pra mim é uma honra ser comandada por uma mulher, e é muito bom. Assim, eu vejo que ela é um exemplo não só para mim, mas como todas as mulheres dentro da instituição. A Milena está conosco e pergunta: Sargento, que conselho a senhora daria para uma jovem que sonha em entrar para a Polícia Militar, mas tem medo dos desafios? Eu acho que, sim, desafios nós vamos enfrentar em qualquer situação da nossa vida, né? Não só na Polícia Militar, mas em qualquer profissão. Então, assim, se é um sonho que você tem, Milena, então, assim, se agarre a isso, busque, assim, forças, porque, assim, realmente, Deus ele nos molda para estar assumindo missões na nossa vida. Então, assim, se é um desejo seu, o primeiro passo Deus já colocou no seu coração, que é o desejo. Então, assim, é estudar, se empenhar, se esforçar. E não pense que, assim, se você escolher outra profissão, você não vai ter desafio. Desafio nós sempre vamos ter. Em qualquer profissão que a gente assumir, a gente vai ter desafios. Então, assim, a Polícia Militar é só mais uma. É uma profissão excelente, tem as suas dificuldades, mas tudo é questão de adaptação. É igual eu falo, é realmente você conciliar e ter essa capacidade de controlar as suas emoções, de, assim, não desistir no primeiro desafio. Às vezes a gente pensa que vai ser difícil, mas, assim, tudo vai se ajeitando. Quando a gente busca, quando a gente realmente quer alguma coisa, que a gente coloca aquilo como uma meta para a nossa vida, a gente enfrenta os desafios, passa o que tem que passar e alcança. O importante é chegar no final e saber que nós alcançamos aquilo que a gente deseja. Então, assim, desafio a gente vai enfrentar. Mas bora pra frente, somos mulheres, somos fortes, podemos ocupar o que a gente quiser, qualquer cargo que a gente quiser. Nosso lugar, ele está garantido, somos capazes e temos a mesma competência e profissionalismo de qualquer outro profissional. Então, assim, bora pra frente, corre atrás do seu sonho e espero, quem sabe, um dia estar trabalhando com você também. Tá certinho, a Milena ligada conosco, tá aí, Milena. E que experiência, vamos falar agora da presença de uma sargento mulher. Ela muda ali a dinâmica da equipe, Sargento Andressa? É a mesma coisa que eu respondi na outra pergunta. Acho que a única coisa que muda realmente é essa questão, esse olhar nosso mais sensível às situações, maternal, né? Mesmo. Sim, nós temos aquela capacidade de deixar o ambiente, a mulher, né, em si, ela tem aquela capacidade de deixar o ambiente mais florido, mais colorido, né, com a simples presença nossa. Então, acho que a capacidade que nós mulheres temos de deixar, às vezes, o ambiente um pouco mais leve. Eu acho que a mulher, ela tem essa capacidade no dia a dia, né? Então, acho que a única diferença é essa, assim, essa capacidade que a gente realmente tem de deixar as coisas mais tranquilas. Às vezes o homem tem aquela coisa mais, enxerga de uma forma mais incisiva. Nós já temos uma capacidade de olhar, de ampliar um pouco o nosso olhar e às vezes tentar ajustar tudo de uma forma mais leve, mas não que os homens não tenham isso também. Qualquer ser humano, qualquer pessoa tem essa capacidade de desenvolver essa facilidade de deixar as coisas leves. Mas eu acho que a mulher, ela realmente tem um olhar mais sensível. E esse olhar sensível faz, às vezes, as coisas serem um pouco mais fáceis.
E o bom é que a equipe também aprende a enxergar dessa forma, né? Sim, com mais com leveza. certeza. Eu já trabalhei em um local, eu trabalhei durante 9 anos em Nepomuceno, e quando eu cheguei em Nepomuceno, eu era a única mulher em meio a 19 homens. Então, assim, eu sei que quando eles chegaram, eles tinham... Quando eu cheguei lá, foi uma novidade, não só para eles, mas como para a cidade. E, assim, eu vejo que o período que eu fiquei lá durante todo esse tempo, eles tinham um cuidado diferente comigo. Então, assim, às vezes, aquele ambiente só masculino, às vezes a gente perde um pouco isso, né? E, assim, eu percebi que com o passar dos anos, as pessoas vão conhecendo a gente também, né? Eles sabiam até quando eu tava brava, quando eu tava triste, quando eu tava com algum problema, porque a mulher, ela tem essa capacidade, né? E de fazer as pessoas, assim, os homens, eles, no geral, eles querem nos proteger, esse instinto masculino de nos proteger. Então, assim, eu vejo que a mulher traz essa abertura, né, para os homens também estar reconhecendo e melhorar realmente o ambiente. Maiara está conosco e fala, bom dia, tudo bem, Maiara? É muito bom ver as mulheres em profissões que antes eram somente para os homens, Maiara. Obrigada, Maiara. Tem a nossa ouvinte Elisângela. Que delícia de programa, ouvindo vocês da melhor. Elisângela Ribeiro está conosco na Água Limpa. Um beijo. Bom dia, Lid. Bom dia, Elisângela. Obrigada aí também pela sua audiência. E todos que estão aqui conosco enviando mensagens, participando e interagindo conosco aqui no nosso Destaque. Estamos ao vivo. Começou março, então nós teremos aqui várias mulheres, né, que fazem a diferença, passando aqui pelo nosso Destaque 94. E, claro, mulheres que inspiram, mulheres que fazem a diferença. E hoje nós estamos ao vivo com a Sargento Andressa, falando aí sobre liderança e carreira na Polícia Militar. Sargento, quais habilidades ali são decisivas para crescer ali na carreira militar? Eu vejo, assim, que o principal, né, é essa questão da disciplina, da hierarquia, esse respeito, né, à disciplina e hierarquia, que isso é base da Polícia Militar, né? Uma atualização constante, aquela busca por conhecimento, por estar sempre querendo exercer da melhor forma a nossa função. Eu acho que a inteligência emocional, essa capacidade de controlar sentimentos, controlar emoções nas diversas atuações que a polícia está presente, é uma habilidade que a gente tem, que nós como militares temos que desenvolver, e principalmente, assim, a gente saber comunicar com as pessoas, saber conversar, saber entender, ter paciência, e principalmente esse comprometimento com a nossa missão institucional, que hoje, assim, não só hoje, né, mas durante esses 250 anos que a nossa instituição tem, a nossa missão principal é servir o povo mineiro, né? Então, assim, nós estamos aqui para isso, para proteger e cuidar do povo mineiro. Então, a gente tem que ter esse comprometimento com a nossa missão. E, assim, cada policial militar, ele sai de casa tendo isso em mente e levando isso à frente, sabendo que nós estamos aqui para isso, para cuidar e proteger do povo mineiro. Vitória está aqui. Bom dia, Lid. Bom dia, Sargento. A senhora enfrentou resistência da própria família quando decidiu seguir carreira militar? Não, sim, na minha família, não. Assim, acho que a minha família acho que teve até orgulho, assim, porque eu fui a primeira, né? O meu irmão, ele também é militar, só que ele é militar das Forças Armadas, ele é tenente de aeronáutica. E, assim, na época, o meu irmão tentou um concurso antes do meu, passou e acabou ficando depois fora das vagas e não entrou. E aí, no ano que eu tentei, que foi o ano 2007, para cursar o curso soldado em 2008, ele não fez. Eu acabei passando, depois meu irmão desistiu da Polícia Militar e foi para as Forças Armadas. Então, assim, foi uma novidade, né? Até então não tinha nenhuma, só tinha realmente meu tio, que é o irmão mais velho da minha mãe, que estava na corporação, mas trabalhava numa área totalmente diferente, que era na banda de música, né? Então, assim, foi uma novidade, assim, eu vejo que os meus pais ficaram muito orgulhosos, assim, de tudo. Isso é bom, faz toda a da diferença, minha né? decisão, e, assim, fez com certeza a diferença. Hoje, a minha filha mais velha, ela tem uma vontade muito grande de servir também, de fazer concurso para a Polícia Militar. Ela está no 2º ano do ensino médio e ela tem muita vontade de fazer. E, assim, às vezes a gente fica preocupado, né? Os meus filhos também, eu tenho 2 filhos pequenos, eles falam de ser polícia quando crescer. O que eu quero deixar, assim, é uma inspiração. Se eles vêm, eu vou ficar muito feliz deles seguirem os meus passos, né? E vai ser uma honra também, assim, uma felicidade muito grande. Se amanhã eu tiver a oportunidade de estar trabalhando com a minha filha, de ver a minha filha fardada, os meus filhos fardados, para mim também vai ser uma honra. Eu acho que para minha família também foi assim. O Cauã está conosco, estou ouvindo aqui do Bela Vista. Bom dia, Lidiane Leite, bom dia, Andressa. Qual que foi o momento mais difícil no começo da sua trajetória?
Assim, o curso, ele é muito difícil, né? Aquele iniciozinho ali do curso de formação é muito difícil, porque é uma dedicação exclusiva, né? A gente tem horário para chegar no quartel e às vezes não tem aquele horário para sair. Então, assim, a gente realmente abre mão da convivência diária com a nossa família, porque às vezes a gente vê a família da gente num horário pequeno. Então, assim, acho que pra mim, eu sempre fui uma pessoa muito grudada com família, né? Eu sempre gostei de estar em casa com a minha família. Então, pra mim foi difícil. Eu lembro que no meu curso de sargento também, um desafio muito grande que foi, a gente teve 30 dias presenciais e eu lembro que eu fiquei 5 dias sem ver os meus filhos, porque eu saí de casa antes das 6 da manhã, os meus filhos estavam dormindo, e eu chegava em casa, os meus filhos já estavam dormindo. Então, pra mim, assim, foi o maior desafio é conciliar realmente a vida pessoal com o profissional. Às vezes tem pessoas que têm essa dificuldade, e assim, pra mim foi difícil essa mudança, porque a gente realmente passa a viver polícia militar 24 horas. Assim, é uma escolha, né? A gente faz essa escolha. Lógico que depois que a gente forma, é diferente. A gente vai trabalhar por escala, então a sua vida vai voltando a uma rotina normal. Mas esse período de curso de formação, realmente é muito difícil, assim, você enfrentar essa dificuldade, porque você realmente tem que abrir mão de tudo. Você abre mão de conviver com a sua família, de fazer coisas. Eu não estive presente em aniversários, em almoço, em formatura. Eu lembro que teve uma época que eu estava em curso, em estágio, o meu irmão estava formando na aeronáutica e eu não pude ir na formatura do meu irmão. Então, assim, são coisas que eu tive que abrir mão e isso pra mim foi difícil, porque realmente eu faço muita questão dessas coisas. Foi difícil, mas assim, passa, gente, realmente passa. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, entendeu? São escolhas que nós fazemos para um crescimento profissional e pessoal. E assim, eu fiz essas escolhas, não me arrependo. Assim, eu vejo que tudo isso deixou, assim, eu sei que vai deixar um exemplo para os meus filhos de perseverança, de força, e é isso que eu quero que eles cresçam sabendo disso. Então, assim, acho que é difícil. Mas passa também, depois volta ao normal, e depois o que importa é o que você faz para recuperar esses momentos. Então, assim, hoje eu sei que eu sou uma mãe presente, eu sei que eu tô sempre presente com a minha família. Às vezes as pessoas pensam assim, feriado, tá todo mundo em casa, a gente tá trabalhando, a minha família hoje, 18 anos após, elas já compreendem, eles gostam de marcar as coisas em dias que eu tô de folga. Então, assim, vai fazer um aniversário, a minha família já entra em contato, já fala assim, você vai estar de serviço? Eu já falo, não, esse final de semana eu não tô de serviço. Aí já consegue fazer. Então, assim, tudo é questão de adaptação, é a vontade de querer estar junto, e isso aí faz parte. Qualquer profissão tem isso, né? Então, é enfrentar isso mesmo, e eu gosto do que eu faço, sou feliz na minha profissão. Eu acho que isso aí faz parte. Muito lindo ouvir isso aí, né? Tudo realmente, né? Muita dedicação, muito empenho, muito amor, né, sargento? Boa tarde, cadê o nome dele? Lúcio, queria mandar um parabéns para a Policial Militar, uma profissão muito bonita, e vemos que ela tem muito orgulho de fazer parte aí dessa organização. Bom, o nosso tempo já passou aqui, infelizmente foi tão rápido, e nós estamos conversando, gente, com a Sargento Andressa, mês das mulheres. Então, mulheres que fazem a diferença estarão conosco aqui durante todo o mês de março, aqui no Destaque, né? E vai além de uma homenagem. A proposta, gente, é refletir sobre carreira, poder de decisão e representatividade real. A história da Sargento Andressa mostrando aí que liderança se constrói com competência, postura, consistência e amor. Muito obrigada, sargento. Eu que agradeço mais uma vez a Rádio 94 por essa oportunidade. Espero realmente, assim, servir de inspiração para outras pessoas, para outras mulheres que têm vontade de ocupar esse lugar. Saibam que, assim, nós podemos qualquer coisa, nós podemos estar em qualquer lugar, temos força, competência, é só a gente se dedicar, estudar e que a gente alcance qualquer coisa nesse mundo. Com certeza, uma grande inspiração. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você que perdeu a nossa entrevista, corre no Instagram, viu? @Rádio 94 lá.